Ao se pensar em sociedades tradicionais, podemos destacar o conceito de família extensa, onde essa tal família é caracterizada pela união de pessoas com um ancestral em comum, podendo ser desde um bisavô ou um tataravô. O fundamental a se destacar é: os processos sociais na sociedade africana têm muita influência no modo de pensar do homem africano, que tem como identidade, em primeiro lugar, o núcleo familiar. Esse núcleo familiar diz respeito, como já citado anteriormente, a um grupo de pessoas que são unidas por um ancestral em comum. Isso justifica a África ter passado por grandes agressões ao longo da história. Dentro do mundo ocidental, as famílias africanas são consideradas parentes diretos, feitos de toda uma gama de parentes distantes, e é aí que se denomina o conceito de família extensa. Dentro das línguas faladas na África, não existe as palavras primos nem tios. Eram todos considerados pais e irmãos, ou tia-avó ou tio-avô. Eram todos avós e avós. Dado esse conceito de família extensa, precisamos reforçar a questão da união em torno de um ancestral em comum, pois é a partir desse ancestral em comum que vai se dar início aos cultos aos ancestrais. O culto aos ancestrais é muito forte dentro da vida africana. Entende-se que esses que são os ancestrais cultuados interagem com os familiares vivos, e é assim que se compõe um clã. Dentro desse clã, ou família que se desenvolveu com o decorrer dos séculos, podemos deixar claro o grande sentimento de solidariedade que existe dentre os mesmos, criando assim a personalidade do eu coletivo. Dentro dessa esfera do eu coletivo e de solidariedade, forma-se todo um núcleo de proteção, protegendo dos perigos de fora do seu grupo. E quando uma certa área é devastada por conflitos, os órfãos são quase inexistentes, justamente pelo fato de um ancestral em comum. E esse ancestral em comum e esse instinto de solidariedade. Assim sendo, vale-se ressaltar que o conceito de família extensa compreende gerações e gerações dentro e fora do grupo doméstico, onde os mesmos são a base da perpetuação da cultura pelo continente africano. Falando em perpetuação da cultura africana, desde os tempos mais remotos, mais antigos até mesmo que as estradas ou grandes rotas de comércio, o que nós podemos ver no continente africano são caminhos de trocas. Esses caminhos dentro do continente africano foram abertos para todos os lados, em localidades estratégicas, para que pudesse efetuar contato de diferentes grupos, além de propiciar a troca de produtos. O mercado local, como era denominado, tinha como principal função a integração, onde era a base da vida comunitária africana. Difusão de informações e notícias. Dentro da vida africana tradicional, nenhuma novidade chega à vida social das pessoas sem antes passar pela feira ou mercado local. A feira era também conhecida por realizar festas religiosas, onde eram feitas alianças matrimoniais e políticas de todo e qualquer tipo. Por esse motivo, todos os eventos que acontecem dentro da feira, dentro do imaginário africano, não se pode ter um evento importante se não for celebrado. Portanto, o mercado era sempre regido por uma divindade. Por isso se cresce a ambição de qualquer autoridade para ter jurisdição para sobre essa feira. Os africanos, por ampliarem suas trocas e rotas, permitiu que a África consolidasse contatos intercontinentais
E é dessa forma que podemos dizer que o continente africano foi cortado de todas as formas pelas rotas comerciais. Essas rotas comerciais permitiram um contato frequente com a Europa e a Ásia. Assim, onde eram os principais fornecedores de marfim, especiarias, substâncias aromáticas, madeiras, escravos, peles raras, penas e ovos de avestruz. Mas mesmo assim, não se diminui a importância do mercado local, pois, como já vimos antes, essas trocas e relações do mercado africano afetam diretamente o cotidiano africano. Não deixemos de lembrar que esse mercado local é imerso na tradição africana. O contato com os europeus modificaram muito isso, onde novas vias foram abertas, outras substituídas, novas funções foram dadas às feiras, mas as tradições não foram mudadas, tanto quanto a questão dos cultos aos ancestrais. Os africanos veem o mundo e tudo nele como uma força vital, uma força que está presente em todos os seres existentes, nos vivos e nos antepassados. Essa energia é igual para todos, mas ela pode ser manipulada, tanto para o bem quanto para o mal. Numa comunidade, existe a relação recíproca entre o vivo e o ancestral, chamado culto ao ancestral. Neste culto, a pessoa mais importante é o chefe da tribo, aquele que é o que transmite energia vital para os vivos, e é a ligação entre o mundo dos vivos e os ancestrais. Assim, como temos chefes das tribos que manipulavam a força vital para o bem, respeitando seu equilíbrio, existiam outros que também tinham a capacidade de manipular, porém as manipulavam para fazer o mal, quebrando esse equilíbrio. Esses que faziam o mal eram conhecidos como feiticeiros e comedores de alma, que provocavam a redução da força vital das pessoas. Como toda força vital está ligada, uma quebra nesse equilíbrio irá trazer consequências a quem quebrou. Vamos falar um pouco mais sobre os chefes das tribos ancestrais. Outro ponto a se destacar é o princípio da progenitura, que hierarquiza os homens ancestrais e os homens vivos. É um conjunto formado pelos civilizadores da sociedade, fundadores do clã. Esses ocupam um lugar privilegiado na hierarquia. Depois vêm os vivos, sendo os reis e os chefes, seguido dos homens e mulheres mais velhos. O chefe da comunidade liga o fluxo vital aos outros pelos laços de parentesco. Ele cria uma rede de relações, unindo os homens e os seus antepassados, dando ao indivíduo uma participação coletiva e uma consciência de que ele pertence e tem identidade dentro da comunidade. Em muitas sociedades tradicionais, a comunicação era muito fluida por meio da oralidade. A oralidade é muito forte no continente africano e tem grande importância e valor. Formas não orais de comunicação eram tidas como incompletas. Existia os homens que eram conhecidos como griots. Eram africanos que armazenavam em sua memória
milhares de contos, histórias, etc. Era uma forma de passar sua herança para as novas gerações. A palavra tinha um valor sagrado, pois sendo por ela, o homem as conjurava em rituais e feitiços. A arte tradicional africana é um dos diálogos nos quais os povos e as culturas do continente procuraram assegurar a harmonia considerada fundamental para a reprodução da comunidade. As esculturas dos ancestrais são consideradas protetoras do espaço doméstico, das aldeias ou mesmo dos territórios mais vastos. A confecção das esculturas e das máscaras africanas em madeira precisa, durante seu processo de criação, rituais específicos e de uma iniciação necessária para a execução da tarefa. A noção artística, no ponto de vista africano, se refere ao belo como algo estético e ao bem ou bom como categoria moral, devendo cumprir uma função a que veio invocar. São esculpidas em uma única peça de madeira e utilizam como matéria-prima também o ouro, o bronze e o marfim. A simbologia que é expressa aparece de um modo simbólico em forma de objetos ou representações gráficas com significado de proteção ou força do bem. Temos como exemplo a tartaruga, que é considerada patrimônio cultural do povo da Angola Central. Esta, então, é o símbolo da sabedoria, da astúcia, da longevidade, da resistência e da proteção. As máscaras são criadas segundo crenças místicas que também invocam os ancestrais, sendo profundamente respeitadas. Nas sociedades agrícolas, as máscaras zoomórficas invocam as forças ou os espíritos da natureza, tanto para a proteção do campo cultivado quanto para a fertilidade. As máscaras ainda são usadas em ritos de iniciação dos jovens em danças associadas a momentos calendarizados, por exemplo, as colheitas. Para a construção das máscaras, precisa-se de um conhecimento certo na hora de ir na mata e escolher a madeira. É um trabalho estético que obedece os princípios específicos em relação à visão do homem africano. A construção dessas máscaras deve respeito a determinados atributos e normas. Tem que ser esculpidas em uma única peça de madeira e obedecer aos princípios da simetria e geminilidade. Deve igualmente expressar suas linhas a dinâmica da força que nela tem contido. Podemos observar espécies de zigue-zagues que se refere a uma linha de expansão da força vital. Esse relacionamento de arte com religião que analisaremos, antes de tudo, o papel dos sacerdotes e dos curandeiros. Na visão africana, representam uma categoria de pessoa que personificam a ligação recíproca entre os dois mundos, o dos vivos e o dos mortos, sendo constantemente procurados pelos membros da comunidade na busca de ajuda para seus infortúnios e suas doenças. Os curandeiros servem de objetos e símbolos, como também da palavra, como meio de processar os seus ritos. Contudo, esses elementos serão eficazes para a função pela qual foram criados, depois de investido pelo curandeiro sacerdote denominado Niganga. Cabe ao Niganga sacralizá-lo pela enunciação de fórmulas e orações, bem como pela criação de novos acessórios, adornos e símbolos,
que irão fornecer ao objeto de culto, símbolo de um ancestral mítico, a força necessária para sua função. Para o objeto funcionar mesmo, precisa de ritos de nomeação. Foi observado que a palavra, um dos elementos de força fundamentais no pensamento tradicional africano, cria e protege, porém, pode também destruir e provocar mortes. Nessa sequência, nos gestos, nos objetos ou no simbolismo gráfico, a palavra torna-se silenciosa, mas isso não significa que ela tenha se tornado mais eficaz ou que não esteja presente. Pode encontrar em si ideias, forças apropriadas da natureza, que se tornam símbolos tão importantes quanto a palavra enunciada. Esta es la tierra que se trabaja las máscaras. Con esta se hace, se le coge, se le chanca, se le revuelve y se le deja que repose y luego se le hace al otro día y se sigue trabajando las máscaras. Se le pone en este recipiente lo que quiera revolver, el tanto que desee, a su gusto, y luego se le pone agüita y se le revuelve. Entonces, después de revuelta, se le pone en una funda plástica y se le guarda para hacer al otro día, porque si le deja así al aire libre, se le seca. Entonces se le pone en la fundita y al otro día queda excelente y se sigue trabajando las máscaras. Yo inspirarme no, sino que es algo que se siente, porque a veces nos han salido los rostros de nuestras familias o de nuestros vecinos de las comunidades, cuando han venido personas de otras comunidades a visitarnos. Ellos le ven el parecido a su tía, a su tío, a su abuelita. Entonces emociona cuando alguien le dice: mire, usted le ha hecho a tal persona. Entonces le da más ganas de trabajar. O a su vez, si su pieza es bien valorada, viene un turista, por decir, dice: me encanta esta pieza por esto, por la boca, me encanta esta pieza por los ojos, o por el trabajo que ha hecho. Entonces ahí a uno le emociona y le da más ganas de trabajar.